Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que você me pediu para continuar. E nós vamos aqui falar sobre sexo na idade avançada. Será que é bom fazer sexo nessa época da vida? Será que nós estamos preparados para falar sobre sexo? Qual é o tema de hoje? Bom, sexualidade na maturidade. Então eu vou ler aqui só uma partezinha antes de apresentar a minha convidada, porque o tempo muda o corpo, mas também muda o significado do amor, do desejo e da intimidade. E talvez você descubra hoje que a maturidade não é o fim do prazer, é o começo da consciência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com a doutora Paola Reis. Tudo bem, Paola? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e eu estou aqui à disposição para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante. Que bom saber que as pessoas procuram mais hoje em dia, né? Falar sobre isso. Ainda é um tabu, né? Nós tivemos aqui várias vezes falando sobre esse assunto. Eu acho importante tocar, principalmente para falar da terceira idade, da idade mais avançada, porque tem pessoas que acham que fazer sexo, né, é só na juventude, né? Então, o nosso corpo muda, nossa vida muda, nossa forma de pensar muda. Mas me diz uma coisa, como que a psicologia trabalha as questões relacionadas à sexualidade na maturidade? Como que é visto isso na psicologia? A psicologia, olha, num primeiro momento a gente tem que trazer todo o estudo de Maslow, né? Maslow foi um estudioso que trouxe sobre as motivações internas e as motivações externas. Essas motivações são necessidades que todo ser humano tem. E o sexo ele vai estar lá na base disso, que é uma motivação interna que está no nível de fisiologia e no nível de segurança. Então esse tema hoje tem espaço que as pessoas podem falar. Ainda tem um tabu, ainda existe um preconceito, as pessoas ainda falam com um pouco mais de vergonha, de constrangimento, de um sentimento de inadequação, mas ainda bem que a saúde, a área da saúde está trazendo muito esse tema e trazendo para um nível de normalidade. Então as pessoas podem falar, é comum hoje numa consulta um médico, um psicólogo perguntar, e como está a sua sexualidade? Algo que antigamente não acontecia com essa facilidade. Era tão difícil para o médico como para o paciente, né? Sim. Tinha aquela forma, não vou falar, será que é por vergonha? Mas no consultório é comum isso? Muito comum. Muito comum. Dentro de toda a avaliação que a gente tem, já é uma prática, como se fosse até dentro do nosso protocolo mesmo. Você perguntar, e esta área da sua vida como está? Como está funcionando? Porque existe realmente toda uma cobrança social que parece que você atingiu uma idade, isso não mais existe. E isso existe. E Sim. Como que as pessoas lidam com isso? Muitas vezes, algumas guardam, não falam sobre isso, outras falam, mas não são ouvidas, e hoje isso vem mudando. Essa consciência vem mudando para que a gente possa sentar, como aqui, como nesse programa, que está abrindo espaço para que as pessoas possam ouvir sobre isso, trazer as suas dúvidas, né, como você colocou ali, continuar este assunto, ou seja, a gente tem muito o que falar, né? Eu acho interessante quando nós estamos numa rodinha de amigas, assim, principalmente, né, aquelas amigas que falam mais, não para saber como que uma faz, como que é isso, como é que é aquilo, mas é a forma com que se fala, né? Quando você fala da sexualidade ou sua, ou de alguém que você conhece, sempre alguém fica meio reprimido. Isso traz uma intranquilidade na parte de prazer, na parte de entender qual é a dificuldade hoje que as pessoas têm de falar sobre isso. A gente vai sempre considerar perfil de personalidade. Então a gente sempre separa em 3 grandes perfis, né? Pessoas que participam, que são as pessoas mais mentais, que são pessoas que buscam conhecimento sobre aquilo, querem entender, buscam muito a ciência. Pessoas que são mais emocionais, eu quero sentir isso, quero falar sobre isso para eu sentir isso. E as pessoas que fazem e não pensam muito. Então a gente
numa É natural. rodinha de amigos, a gente vai também situar isso. Tem aquelas pessoas que são mais reservadas. Sim. Então, elas querem entender melhor. Então, elas vão buscar pessoas de segurança, e aí eu falo a importância de construir uma rede de apoio, pessoas que você tem segurança, médico, um psicólogo, uma pessoa próxima sua que você vai poder conversar sobre isso e entender melhor. E assim serve para todos esses tipos de personalidade. Então, não tem o jeito certo, não tem o jeito errado, e tem o jeito saudável para cada pessoa. E aí depende do movimento da pessoa. Nesse caso, se uma paciente chega lá, ou um paciente, né, homem ou mulher, e fala sobre esse assunto e gostaria de recomeçar a vida, né? Também tem isso. E o que você diz para essa pessoa? Como que você conversa com essa pessoa? A gente sempre vai abordar como ela gostaria de fazer isso, né? Essa retomada, esse recomeço. Como que ela gostaria, como que ela imagina, né? Qual é a experiência que ela já tem até hoje, né? Qual é a história que ela tem sobre isso com ela, que vivências ela tem. Então a gente traz à consciência tudo isso e também trabalha com o que você quer fazer, o que você quer viver da sua sexualidade, e você começa a trabalhar com a pessoa as possibilidades. Então não existe uma regra, mas existe assim, experiências que você pode ter. Você vai para a realidade checar isso, você testa isso. Funcionou para mim? Não funcionou? Como que eu posso fazer? Hoje a gente tem N possibilidades de lidar com isso. A gente tem a própria prática hoje de ter sites de relacionamento que trazem essas possibilidades. A gente tem lugares que essas pessoas podem ir. Então isso vai ser muito do perfil. Mas primeiro é entender qual é a história que a pessoa tem com o tema e o que ela ainda quer vivenciar, o que ela busca. Né? Porque a maturidade traz essa segurança pra gente, onde eu posso escolher. Não é mais alguém que escolhe por mim. E aí eu faço um movimento. Porque existem diferenças, né? O sexo na juventude e aquele mais maduro, onde você tem mais responsabilidade, mais um perfil assim de... Como é que a gente fala? Um perfil mais integrado com a outra pessoa, não é tão impulsiva? É um perfil mais afetivo. Você tem mais afetividade com a sua sexualidade. Então você não é o sexo pelo sexo. Às vezes mas normalmente você tem um encontro com alguém. Existe um nível mais de maturidade, de responsabilidade. Mas, na verdade, o tema de sexualidade, ele não é tratado com seriedade em nenhuma época, nem na adolescência. Né? O jovem que está lidando com sexo, se você for olhar, tem um lado muito mais de deboche, de brincadeira, de agora você está com isso. E dificilmente as pessoas sentam para conversar com a seriedade que deve ser. A responsabilidade quando você entra na sua atividade sexual. A responsabilidade com o outro, consigo mesmo. E na vida mais avançada, na maturidade, a gente já passou por muita coisa. Sim. Então você já tem essa experiência onde você também considera ela numa vida sexual ativa. E a gente falando da maturidade, não podemos esquecer da parte de medicação, né? As medicações, como que fica tudo isso, qual é a possibilidade desse sexo avançar, dessa parte sexual ser melhor. Tudo isso é envolvido no seu trabalho lá como psicóloga? Sim, a gente sempre avalia, normalmente eu trabalho junto se tiver um atendimento psiquiátrico ou às vezes algum medicamento que seja até nível ginecológico, né, ou urologista. A gente sempre considera o impacto disso na vida da pessoa. Tem muito preconceito, tem muito tabu, a pessoa acha que é isso, não, é o remédio que interfere, e às vezes não, é só uma crença limitante dessa pessoa. É mais a cabeça? É muito mais a cabeça que ela vai olhar, então assim, você trabalha junto com o médico para entender qual realmente é o impacto que tem. Tem algumas medicações que vão realmente interferir, mas você tem outros recursos para você lidar com isso. É buscar esse entendimento e encontrar um caminho para isso. A parte vergonhosa que a gente sempre está falando, né, que é a parte aquela que a gente se sente mais reprimida, o próprio corpo, ao envelhecer, ele muda, né? Principalmente para a mulher. Eu acho que, não sei se o homem tem tanto isso, mas a mulher eu sei que tem, né? É a parte do envelhecimento do corpo. Isso também tira o bom proveito disso?
esse é um grande processo do nosso amadurecimento, né? Então, a mulher, ela ainda tem espaço para verbalizar isso. O homem não tem muito isso, mas tem muito impacto no homem. Né? Então, o homem vai ter uma outra aspecto na vida sexual no homem, ele vai ter um impacto na ereção dele. E ele não fala sobre isso. É difícil o homem entrar em contato com isso. Então, ele tem um mecanismo de, muitas vezes, minha esposa ou a mulher que não faz muita coisa, que não me estimula, até que ele entenda que isso está acontecendo com o corpo dele. Então, acho que quando a gente fala de sexualidade na maturidade, a gente tem que ter esse olhar também de responsabilidade e carinho com os homens, no sentido de olhar para eles e falar, isso está impactando. Você não vai ter, por exemplo, uma vida sexual ativa como um garoto de 25 anos. Então, quanto mais ele tem essa consciência e mais ele se responsabiliza por isso, melhor a vida sexual dele. Sim. Porque o homem também fica com medo de não ter a mesma potência, de não ter a mesma capacidade, e isso vai acontecer na maturidade. Existe uma idade limite para o sexo? Não existe uma idade limite, de jeito nenhum. Não existe de jeito nenhum. O limite vai vir de cada pessoa, até onde ela quer ir, como ela quer fazer, né? Porque a sexualidade, ela não é só o ato em si, ela Sim. é toda a energia, a dinâmica, o encontro desse casal, toda essa vivência que vai estar na sexualidade. De sexualidade, a gente precisa pensar que ela é a energia da vida, ela é o movimento da vida. E ela é tão linda, tão forte, que ela é capaz de, num encontro, quando isso é possível, você gera uma outra vida. Com certeza. Né? Mas ela é esse movimento da vida. Então, ela não é o ato em si, é um conjunto de coisas. Por isso que a sexualidade na maturidade, ela é maravilhosa. Assim dizem, né? Para aquelas pessoas que se permitem falar. Eu acho que vale a pena você estudar um pouco sobre esse caso, né? Ir mais a fundo, perguntar para as pessoas que realmente têm interesse em te ajudar sobre isso, porque muitas das mulheres que passam pelas nossas amizades aí, homens também, né? Geram problemas e às vezes não é um problema tão grave. Falta comunicação, falta conhecimento. Às vezes não é nenhum problema, é só um desafio. Às vezes é só algo novo. Às vezes é só assim, algo diferente do que eu estava vendo até agora. Então, se eu chego e pergunto, como que é isso para alguém? E a pessoa fala aquilo já organiza. E a pessoa se libera e vai viver. Então, às vezes é só entender que conforme a nossa idade vai passando, as coisas vão mudando e o sexo também vai mudando. A sexualidade também vai mudando. Vai encaixando, vai dando certo conforme vai passando os anos. Acho que é a palavra que você usou, vai integrando. A cada idade que você vai chegando, as tuas vivências, você vai integrando isso. E você vai organizando. Agora, tem gente que fica preso em si mesmo e não fala sobre isso. E aí você fica preso na forma como você está vendo. Aí, de repente, alguém vem e fala, como a gente está falando aqui, olha, isso é normal, isso é bom, isso é importante. Né? Você tem todo o direito de viver isso, a pessoa, opa, como é que é isso? Então eu posso dar espaço para isso. Quer dizer, falar naturalmente, né? Naturalmente, como qualquer outra conversa, dentro de uma responsabilidade, dentro da maturidade. Isso vale a pena, sim. Dentro das necessidades de Maslow, a gente falar de sexo e de sexualidade é falar como se estivesse falando sobre comer, sobre tomar banho, sobre dormir. É uma necessidade da gente. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Que constrói outra vida. Faz parte de uma vida saudável, funcional, né? De vida mesmo. Esse entender seu com o teu paciente te leva a algumas respostas. Qual é o retorno dessa conversa com teus pacientes? Uma vida mais plena, uma vida funcional, uma vida saudável, uma vida de autorresponsabilidade, de autorrespeito, de autoacolhimento e carinho. Então, o que eu vejo nos meus pacientes que trazem isso é a felicidade mesmo de estar vivendo aquela vida e aquele momento da história dele. Uhum. Ele se liberta para isso. Então, essa é uma grande resposta, isso é muito bonito. Doutora, a sexualidade na maturidade precisa necessariamente de ter o ato sexual ou existe uma outra forma?
Existem muitas maneiras de viver a sexualidade e na medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo isso. A sexualidade da pessoa também amadurece. Sim. Então tem muitas formas de você viver isso. Quando é mais jovem, né, o ato sexual ele é muito importante, porque tem muita testosterona, tem muito hormônio, tem muita energia de vida, você precisa viver aquilo. É um outro momento. Na maturidade, você tem um encontro maior entre as pessoas, né? Então, você quer viver toda essa afetividade, é um relacionamento muito maior, eu falo que tem muito mais amorosidade, esse cuidado com o outro, essa troca, é um momento que é muito melhor, né? Mas ele precisa desse tempo de amadurecer. Então, as pessoas que, de repente, ficam nessa cobrança de que tem que ter o ato sexual, eu convido essas pessoas a refletirem. Acho que o namoro, a educação, o respeito, né? A forma de você agir. Eu acho que, na realidade, o sexo já começa de manhã quando você acorda. Não é quando você dorme, né? É como você vai passando o teu tempo, o teu dia com aquela pessoa que você gosta. É o prazer de passear com essa pessoa, de ir ao cinema. Não é exatamente só o ato. Isso é a energia da libido, que a libido é a energia da vida, né? Então a sexualidade está dentro disso. O que é importante a gente também entender, assim, o homem, ele tem o desejo sexual o tempo todo, né? Sempre. A mulher tem isso muito mais no período fértil. Mas o homem, mesmo na maturidade, ele continua tendo uma produção maior, né? Então, o que a gente tem que entender? Que o homem, ele precisa de algo que estimule, que ele vai ter uma excitação. A mulher é totalmente o contrário. A mulher precisa ser estimulada, ela é o carinho, ela é o cuidado, ela é a amorosidade. Isso vai se tornando um estímulo, que é uma excitação e que daí desperta o desejo sexual. Sim. Então é um mecanismo diferente. Na maturidade a gente aprende muito mais sobre isso. Então o encontro ele acontece de uma forma muito melhor. Então me responde uma pergunta que eu tô curiosa. Pai e mãe faz sexo? Pai e mãe faz muito sexo, como homem e como mulher. É verdade. Né? Às vezes o filho acha que não, né? E aí também é um tabu, que às vezes tem casais que têm uma dificuldade de retomar, porque eles ficam presos nesse papel, de pai e mãe, porque a gente pode dizer e assim, é sério, né? A gente pode falar assim, ó, pai e mãe não faz sexo, mas o homem e a mulher fazem sexo. Fazem sexo. Né? Então ali é o momento do homem e da mulher. Né? Então isso é bem importante, e é importante que a gente fale disso com os filhos, para eles entenderem que é algo saudável, que é um momento importante, que é bom. Verdade. Então fazer sexo é bom, né? Amar faz muito bem para a alma, né? E viver bem deixa você muito melhor. E eu vou deixar aqui a doutora agora falando sobre alguns mitos que prejudicam essa vida toda, né? O que você escolheu para a sua vida, da forma com que você gostaria que a sua vida sexual, afetiva, a sua vivência, deixasse os mitos de lado, doutora, e explique aí um pouquinho para nós, você tem um minutinho para falar sobre o que acontece com essa parte nas pessoas mais maduras. Vamos falar da maturidade. Então eu convido as pessoas a refletir o seguinte: sexualidade é saúde. Viver a sua sexualidade é um autocarinho, é realmente você oferecer para você mesmo a vida mais saudável que você pode ter. Então eu convido essas pessoas a atualizarem a sua identidade sexual, a sua vida sexual. Mitos sempre vão existir e eles estão presos na tua história de vida, coisas que você aprendeu, suas crenças, histórias que você ouviu da tua família. Traz agora para essa atualidade. Pergunte sobre isso, converse sobre isso. Esse passo que você dá, às vezes, num primeiro momento vai trazer um constrangimento, um sentimento de inadequação, mas o resultado disso é a sua liberdade sexual. Você ser você por inteiro. Então, a partir desse programa que tem corajosamente, traz esse tema para a gente poder continuar falando sobre isso. E quem está na maturidade, quantas pessoas você também pode ajudar com isso, falando sobre isso. Seus netos, seus filhos, pessoas conhecidas, que vocês possam também contribuir para que eles cheguem nessa idade buscando essa saúde. E isso é família, né? Então, quando nós falamos de amor, nós falamos da família. Estar em família é também um ato maravilhoso. Procure amar sua família, procure amar sua esposa, seu marido, seus filhos. E eu espero você no próximo programa. Quem sabe lá
nós temos um outro assunto tão importante quanto esse. Até lá! Olá, é um prazer estar com vocês novamente aqui na Rede TV Paraná, no programa Maturidade, com esse quadro chamado Mente em Foco. Esse quadro falaremos sobre temas sobre saúde mental e é um programa para você. Semanalmente estaremos esclarecendo dúvidas com clareza, objetividade e empatia, de forma também acolhedora. E hoje falaremos sobre ansiedade, um sintoma que é bastante discutido e que traz bastante dúvidas à população. A ansiedade é um sintoma comum em todas as pessoas. Porém, sabermos diferenciar se isso é algo patológico ou se é algo situacional. A ansiedade, ela pode acometer tanto de uma forma situacional, que quando temos situações onde ficamos mais ansiosos, preocupados, só que não causa prejuízo e nem sofrimento significativo. Quando passa a termos sintomas ansiosos que são persistentes, causam prejuízo e um sofrimento significativo, poderemos estar deparados com um transtorno ansioso e não simplesmente um sintoma ansioso fisiológico que todo ser humano acaba tendo. Os transtornos ansiosos podem ser diversos, desde transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social, fobias específicas, dentre outros. E a gente precisa estar atento a sinais de alerta. O que seria algo que possa estar impactando realmente na sua vida e também no seu dia a dia, na sua funcionalidade. Sintomas ansiosos persistentes que causam prejuízo novamente são de pensamento acelerado, excessivamente, até irritabilidade, preocupação excessiva com o futuro, uma sensação de tensão, que é o tempo todo você sente que como se estivesse tenso, em alerta, o pensamento que como se tivesse um motorzinho ligado e que não para, causando vários prejuízos ao longo do seu desempenho, seja acadêmico, seja no desempenho social e no trabalho. Então, estarmos atentos a esses sinais de alerta para sabermos diferenciar se é algo patológico ou não e se precisamos procurar, de alguma forma, uma equipe de saúde mental com psicólogo e psiquiatra, que seja de sua confiança e que tenha ética no trabalho. Muitas vezes, o tratamento para transtornos ansiosos acaba envolvendo tanto a farmacoterapia, que seria medicação, e assim como também a psicoterapia. Sem deixar de falar também sobre a mudança de estilo de vida. Isso também gera um impacto bastante significativo. Quando há necessidade de uso de medicações, temos várias opções. Em nenhum momento será para deixar a pessoa dopada, mas, pelo contrário, para trazer benefícios, melhora dos sintomas ansiosos que estão causando uma disfunção significativa e trazer uma melhor qualidade de vida. Isso será muito importante você procurar ajuda nesse momento. Tanto para você identificar esses sinais de alerta, assim como poder ajudar, às vezes, um familiar, um amigo, que também está passando por umas situações que, às vezes, a pessoa tem vergonha de estar falando sobre isso, de achar que isso é fraqueza, né? Dificuldade de demonstrar sua vulnerabilidade. E você observando isso, você pode estar colaborando com essa pessoa. Dessa forma, é muito importante estarmos atentos às situações que vêm no seu dia a dia causando esse prejuízo significativo e que você tenha coragem, né, e maturidade para assumir que você está precisando de ajuda. E isso vai te trazer bastante benefícios, seja pessoal, com diminuição do seu sofrimento, para com esses sintomas ansiosos, e também na sua funcionalidade do dia a dia, buscando qualidade de vida, melhora nas suas relações interpessoais
e uma vida mais plena. Então, esses sintomas que nós temos ansiosos, eles podem ser manifestados desde pensamentos, com pensamentos até catastróficos, por exemplo, toda a ligação que você tem, por exemplo, achar que é algo de muito grave que está acontecendo. Isso acontece que tem algumas distorções do pensamento que acaba deixando você bastante ansioso e essa preocupação desproporcional te causa bastante prejuízo. Também temos que pensar que não só sintomas de pensamento acelerado, né, de sintomas de preocupação excessiva, mas muitas vezes sintomas físicos podem ser manifestados como, né, sudorese, formigamento no corpo, né? A pessoa acaba ficando com tremores, com dor no peito, muitas vezes acaba também tendo situações em que possa ter até tontura e até desmaios. Ficar atento a todos os sintomas quando estão persistentes e disfuncionais é muito importante para que você não demore a procurar ajuda e que isso não impacte na sua vida no dia a dia. E quanto mais tempo você demora para procurar ajuda, maior o prejuízo na sua vida. Então, tenha coragem, repetindo como maturidade também, porque você demonstrar isso não será fraqueza. A partir desse momento em que você identificou, e se você precisa procurar ajuda, procure uma equipe qualificada para que você procure um psiquiatra, um psicólogo de sua confiança e também faça o tratamento, se necessário, medicamentoso, também psicoterápico, e não tenha medo disso. Porque muitas vezes o medo de você procurar um tratamento e às vezes até tomar a medicação com necessidade pode fazer com que você prorrogue só o seu sofrimento. Você não estará colaborando com você mesmo e nem muitas vezes com algum colega ou algum familiar. Outros sintomas também muito importantes, que é a taquicardia, né, a sensação de palpitação, muitas vezes aquele ataque, aquela sensação iminente de morte, se fosse morrer, né, a qualquer momento, como se não tivesse uma causa específica, tendo que procurar hospital muitas vezes achando que está tendo infarto ou coisa assim. Então é muito importante que nesse momento que você tenha essa perda do controle sobre esses sintomas, você em algum momento procurar a emergência, seja ela clínica, seja psiquiátrica, para estar avaliando a sua condição naquele momento, se é uma crise de ansiedade, né, a gente fala um ataque de pânico, ou se tem outro problema associado, orgânico, que também precisa ser identificado. Por isso a importância de estar procurando muitas vezes uma emergência em uma crise que você não consiga ter o controle. E esse sintoma de ansiedade, muitas vezes podem ser desencadeados por situações específicas, como também não ter algo previsível ou algo tenha acontecido com você. E isso acaba diferenciando alguns transtornos também. Então, se você está com sofrimento, com sintomas ansiosos, não deixe de procurar ajuda. Você vai passar a ser corajoso com isso, ou corajosa no caso. Procure um profissional, não fique sozinho nessa. Não continue com o seu sofrimento. Procure uma equipe qualificada, um psiquiatra, um psicólogo, para que possa te ajudar. Estarei com vocês aqui semanalmente, falando sobre novos temas de saúde mental e aguardo vocês até o próximo episódio do quadro Mente em Foco. Até breve.